Estamos de volta, pessoal, outro vídeo de direito penal, mais um bloco de direito penal, que a gente vai falar agora sobre a analogia, tá? Antes de qualquer coisa, sejam todos muito bem-vindos. Vou botar para vocês aí na tela minhas redes sociais, tá? Professor Cenoura, Rafael Cenoura, canal do Cenoura no YouTube, tem meu site também, professorcenoura.com.br, fica à vontade para se cadastrar lá, vai receber um monte de e-mail, atualidade, assuntos de direito penal principalmente, tá aí sobre o mundo dos concursos, né? Dicas de como estudar de maneira correta, etc. Algumas coisas que eu faço com os meus mentorados, eu faço também para quem está cadastrado no e-mail do meu site. Hoje vamos falar então sobre a analogia, né? Deixa eu passar aqui, olha só. Para começar, pessoal, a gente tem que saber a diferença de analogia e interpretação analógica. O que é a interpretação analógica? Na interpretação analógica, eu tenho uma norma. Nessa norma, não tem como o legislador colocar tudo o que ele queria. É impossível. O que ele faz, então? Ele coloca uma forma genérica, dá alguns exemplos, e depois ele vem com uma fórmula genérica. Vou dar um exemplo para vocês. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Lá eu tenho o homicídio qualificado pelo meio cruel. Tá? O homicídio qualificado pelo modo de execução que seja cruel. Não tem como o legislador prever no Código Penal todas as hipóteses de crueldade na execução do homicídio, você percebe? Não tem como, é impossível. Então o que ele faz? Ele dá alguns exemplos, mediante fogo, veneno, asfixia, não sei o que, ou qualquer outro meio cruel. Percebeu? Então o que ele faz? Ele te dá uns exemplos do que ele entende como cruel, e fala, olha, qualquer outra coisa que você perceber que é parecido que isso aqui, entra aqui. Vai ser cruel também, porque não tem como ele colocar todos os meios cruéis no parágrafo 2º, inciso 3º. Isso é uma interpretação analógica. Então, olha só, eu tenho uma norma, tá? Nessa norma, o legislador utiliza uns exemplos para depois usar uma fórmula genérica. Essa interpretação analógica, obviamente, ela pode ser em prejuízo do réu. O exemplo que eu acabei de dar, homicídio qualificado pela crueldade. Quer ver? Se eu cometo um homicídio com 100 facadas, vai ser meio cruel? Vai ser meio cruel. Lá no código tem 100 facadas? Fogo, veneno, não sei o que, 100 facadas? Não tem 100 facadas. Mas como assim? Eu vou usar uma interpretação analógica para encaixar a facada ali? Justamente, ele criou a interpretação analógica nesse dispositivo justamente para você encaixar ali alguma coisa que seja cruel, que não esteja ali. Ele abriu, ele deu essa brecha para você. Isso é interpretação analógica. Agora, a analogia já é diferente. Na analogia, a analogia ela não é uma forma de interpretação da norma. Ela é uma forma de integração da norma. O que significa isso? Eu tenho uma lacuna, eu tenho um vazio na norma, e eu vou preencher esse vazio pela analogia, com a analogia. Olha só a nossa tabelinha aí. Né? Não existe norma. Então, enquanto na interpretação analógica existe uma norma, na analogia não existe essa norma. Não existe. Tá? Utiliza uma norma que já existe, uma outra norma que já existe, ou o princípio geral de direito, né? A analogia legis e a analogia iuris, que regulamente um caso semelhante e aplica no caso concreto. Então eu tenho um buraco na norma, eu vou usar ou uma outra norma semelhante ou o princípio geral de direito para suprir essa lacuna que ficou aqui. Eu não posso ter essa lacuna, então eu uso a analogia. Nesse caso da analogia, eu jamais posso usar em prejuízo do réu. Não posso usar a analogia em prejuízo, somente em benefício do réu. Uma outra diferença da analogia para a interpretação analógica. Então, olha lá. Enquanto na interpretação analógica existe uma norma, na analogia não existe. Enquanto na interpretação analógica, o legislador ele dá alguns exemplos, depois ele usa a fórmula genérica, na analogia ele pega outra norma para aplicar aqui, ou ele pega um princípio de direito para aplicar aqui, que seja de caso semelhante. Enquanto na interpretação analógica eu posso ter prejuízo para o réu, na analogia eu jamais posso ter uma analogia prejudicial, só em benefício do réu. Olha só como que isso cai na sua prova, tá? Vamos ver, olha aqui. A gente tem aí, na lei penal, a viabilidade
da interpretação analógica compreende tão somente o sistema da alternância expressa, ou seja, quando a própria norma penal indica claramente a indispensabilidade da interpretação analógica. Vamos ler de novo. Ó. Na lei penal, a viabilidade da interpretação analógica compreende tão somente o sistema de alternância expressa, ou seja, quando a própria norma indica claramente a indispensabilidade da interpretação analógica. E aí, o que vocês acham? Vou pular essa, vamos para a próxima. Na atividade de interpretação da norma penal, admite-se a criação de elementos ou o preenchimento de lacunas. Já a integração da regra penal foge a esse universo. E aí, pessoal, olha só, a gente tem aí nessa questão a diferença entre a interpretação analógica e a analogia. Olha lá, na atividade da interpretação, admite-se a criação de elementos ou preenchimento de lacunas. Na interpretação, jamais. Na interpretação, eu não tenho preenchimento de lacunas. Eu tenho preenchimento de lacunas na integração da lei penal, que é a analogia. Por isso que essa questão aí está muito errada, tá? Que mais? Deixa eu arrumar aqui. Que mais? Vamos lá. A utilização da analogia em matéria penal torna-se complexa, porque se encontra presente o princípio da legalidade. E dessa maneira, a regência é conduzida pela lei em sentido estrito. Mas diante de uma lacuna, todo e qualquer caso concreto poderá ser resolvido dentro das fronteiras legais pela integração do sistema. Pessoal, o que vocês acham disso aí? Hein? O que vocês acham dessa questão? Olha só, a interpretação analógica, a utilização da analogia em matéria penal se torna complexa porque se encontra presente o princípio da legalidade. É verdade. Dessa maneira, a regência é conduzida pela lei em sentido estrito, também é verdade. Mas diante de uma lacuna, todo e qualquer caso concreto, poderá ser resolvido dentro das fronteiras legais pela integração do sistema. Maravilha, o que pode gerar em você uma dúvida é isso aqui, né? Todo e qualquer, meu Deus, será que todo e qualquer caso concreto? Sim, todo e qualquer caso concreto, não tem problema. Todo e qualquer caso concreto pode ser resolvido dentro das fronteiras legais pela integração. Olha, dentro das fronteiras legais. O que ele está falando aqui? Sempre em benefício do réu, né? Enfim, beleza, galera? Primeira questão, vamos lá. Olha, na lei penal, vamos voltar para ela. Na lei penal, a viabilidade da interpretação analógica compreende tão somente o sistema de alternância. Olha só, isso aí, pessoal, já está errado. Né? Por quê? Porque eu posso ter, na interpretação analógica, eu posso ter de forma tranquila, tá? Situações que podem ocorrer na prática. Olha só, é impossível o legislador prever todas as situações que acontecem na prática. Aquilo que eu falei para vocês, não tem como o legislador usar todas as formas, por isso que ele usa a interpretação analógica. Então, quando ele fala aí, ó, na lei penal, a viabilidade da interpretação analógica compreende tão somente o sistema de alternância expressa. Não, tá errado, né? O que eu faço? Ele chega, ele usa exemplos e depois ele usa a fórmula genérica. Não foi isso que eu falei para vocês? Ele usa alguns exemplos, olha, fogo, veneno, não sei o que lá, e qualquer outro meio cruel. Então, quando a questão fala, olha, tem que estar expresso lá, ele só usa alternância, tá errado, tá? Ele usa primeiro a parte de exemplos e depois ele me vem lá com a parte genérica. Por isso que essa questão aí é errada e muito errada. Eu pulei justamente para você ficar refletindo aí na sua cabeça tudo que ele está falando nessa questão. Próxima questão. A analogia consiste... Calma aí, deixa eu achar aqui. Aí. A analogia consiste em aplicar-se a uma hipótese já regulada por lei uma disposição mais benéfica relativa a um caso semelhante. Não. Olha, a analogia consiste em aplicar-se a uma hipótese já regulada por lei uma disposição mais benéfica de um caso
semelhante. Tá vendo que está errado porque a analogia só existe quando tem uma lacuna na lei? Não é assim, eu tenho uma norma prevista aqui. Não, mas eu tenho uma mais benéfica ali, então vou aplicar aqui em analogia, vou ignorar que existe. Se já existe, você não usa analogia. Você só usa analogia se não existe. A analogia é uma forma de integração da lei. Por isso que está errada. O que mais? Entende-se por analogia o processo de averiguação do sentido da norma jurídica, valendo-se de elementos fornecidos pela própria lei através do método da semelhança. Olha, a averiguação do sentido da norma não é analogia. A averiguação do sentido da norma é interpretação. Não é integração, beleza? Por isso que está errado também essa questão. O que mais? Na interpretação analógica, existe uma norma regulando, existe uma norma, tá certo? Mas de forma genérica, o que torna necessário o recurso da via interpretativa. Maravilha! É isso mesmo, ele usa alguns exemplos, usa uma fórmula genérica, e eu tenho que usar uma interpretação para ver se encaixa ali ou não encaixa, de acordo com o que o examinador deu. Muito boa essa questão aí. Próxima. Não se admite a analogia para normas penais incriminadoras, uma vez que não se pode violar o princípio da reserva legal. Perfeito. Perfeito. Olha aí. Não pode ter analogia para norma incriminadora. Não pode ter analogia em prejuízo do réu, uma vez que não se pode violar o princípio da reserva legal. Excelente. O que mais? A analogia não é permitida em relação a leis penais incriminadoras nem permissivas. Opa! Olha, ela não é permitida em norma penal incriminadora, aí tá certo. Porém, na permissiva pode. A permissiva é benéfica. Ela é benéfica, ela é não incriminadora. Beleza? Então aqui, errado, porque eu admito analogia e norma permissiva. No direito penal, a analogia é uma forma de autointegração da norma penal para suprir lacunas porventura existentes. Beleza, suprir lacunas. O que mais? O Código Penal estabelece como hipótese de qualificação do homicídio o cometimento do ato por emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio. Tá vendo? O exemplo que a gente deu do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, que trata da interpretação o quê? Analógica, que a gente falou bastante com vocês, né? Com isso, a gente termina as questões sobre analogia e interpretação analógica. Vocês perceberam, pessoal, que cai muito isso em prova. Cai muito e vai cair na sua, tá? Vai ter lá interpretação analógica, vai ter lá analogia. Você sabendo resolver as questões, sabendo essa tabela que eu botei para vocês, que diferencia uma da outra, você não vai errar interpretação analógica e analogia, interpretação e integração da lei penal. Tranquilo, galera? Com isso a gente fecha mais um vídeo de um bloco, né? Mais um bloco de direito penal. Fecha a conta, passa a régua. Tchau, obrigado.